Anexa, Auditório de São Miguel, 1º de maio de 1989, reunião para os correspondentes esclarecedores. Porque convém tomar os assuntos mais difíceis e tratar deles diretamente. O que é que nós devemos pensar, antes de tudo, o que é que nós devemos pensar a respeito da crise da igreja? O que é que vem a ser esta crise que está na igreja? Aonde ela conduz, etc, etc. A crise na igreja consiste no seguinte: foi Papa da Igreja Católica, portanto, São Pio X, mais ou menos de 1902 ou 1903, não me lembro bem o ano em que começou o pontificado dele, até o ano de 1914, em que ele morreu misteriosamente. Arrebentou a Primeira Guerra Mundial e pouco depois, misteriosamente, morria o Papa São Pio X. Um Papa que um jornalista francês, não católico, um jornalista de jornais que anda por aí, qualificou muito bem que quem ia ao Vaticano e o encontrava, estava com ele, tinha a impressão de estar diante do anjo que a Escritura descreve como estando do lado de fora do paraíso, com uma espada feita de fogo, à espera de quem quisesse varar lá para cortar. Realmente era uma figura angélica, um homem de alta estatura, muito forte, daqueles italianos do norte, da região do Vêneto, com muita personalidade e, sobretudo, da pureza, da firmeza de princípios, da renúncia completa a si mesmo. Baixou a certa altura do pontificado dele, que, como eu disse, foi de 2 ou 3 a 14, e, portanto, mais ou menos uns 12 anos. Lá por 1910, se não me trai a memória, ele baixou uma encíclica que deixou todo mundo pasmo. Pascendi Dominis Egregiis. A encíclica tinha o título Apacentando o Rebanho do Senhor. O Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. O rebanho é a Santa Igreja Católica. Apacentando o rebanho da Igreja, o rebanho do Senhor, eram as palavras com que ele começava a encíclica. Toda encíclica tem por nome, por designação, as primeiras palavras com que começa. E então essa ficou a famosa encíclica Pascendi Dominis Egregiis. Ele, nessa encíclica, desenvolveu uma concepção, uma teoria e uma descrição do estado que estava a igreja no tempo dele. E depois ele ainda escreveu uma carta intitulada Carta Apostólica, Notre Charge Apostolique, nosso encargo apostólico. É hábito da Santa Sé, quando se dirige aos bispos de várias nações, escrever em latim. E quando se dirige aos bispos de uma só nação, por amabilidade paterna, dirigir-se no idioma dessa nação. A encíclica Notre Charge Apostolique era dirigida ao episcopado francês e, portanto, era escrita em francês. E as palavras com que começava era nosso encargo apostólico. Essa encíclica completava, mais ou menos, a encíclica do Pascendi Dominis Egregiis e dava um quadro da situação da Igreja naqueles tempos tão remotos de hoje em dia. Nós estamos, afinal de contas, no fim da penúltima década do nosso século. Ele estava em pleno de cheio na segunda década em que o século começa. Na segunda década do começo, nós estamos na segunda década que precede o fim. Essas eram as duas datas em que saíram essas encíclicas e a diferença conosco. É perto de um século, são 80 anos mais ou menos de diferença. Bem, entretanto, se nós lermos a encíclica Pascendi Dominis Egregiis, sobretudo, mas também a Notre Charge Apostolique, nós nos daremos conta de que ele descreve uma situação muito parecida com a situação de hoje. Vai até o fundo dessa situação e que nada é mais útil para conhecer a situação de hoje do que ler essas encíclicas. Um dia que houver tempo em que se possa fazer isto, nós poderíamos arranjar essas encíclicas em português, distribuir mimeografadas e pôr os principais trechos. E então fazer o comentário com os senhores dos principais trechos dessas encíclicas,
para os senhores verem a semelhança entre uma coisa e outra. Ora, o que é que afirma São Pio X na encíclica Notre Charge Apostolique? Ele diz mais ou menos o seguinte: eu não me lembro, evidentemente, das palavras da encíclica, nem me lembro de cada pensamento da encíclica. Eu me lembro do vulto geral do pensamento da encíclica. E é isso que eu vou dar aqui aos senhores. Ele diz que a Igreja Católica se encontrava, naquele tempo, imersa num mundo que tinha um pensamento oposto ao dela. Era um mundo revolucionário, um mundo com as ideias provenientes, mais ou menos que está na RCR, quer dizer, provenientes do protestantismo, da Revolução Francesa, etc., que eram ideias que se chocavam com a concepção que a Igreja tinha do mundo e de como deve ser organizada a civilização cristã. Mas também se chocavam com a doutrina que a Igreja ensina de si mesma, e que se tratava de uma organização colossal de hereges que estava espalhada pelo mundo inteiro e que tinha uma organização clandestina, uma organização escondida, e que ficaria escondida até que eles fossem bastante fortes para meter a cabeça fora d'água e começar a proclamar as suas heresias, claro. E que era uma verdadeira conjuração dentro da Igreja Católica. No que consistia a doutrina dessa gente? A doutrina dessa gente consistia em afirmar que Deus não é uma pessoa. Deus é uma força que existe na natureza e que se confunde com a própria natureza. Porque quem vai dizer que não há Deus? Porque se Deus não é uma pessoa, não há Deus. Há uma causa das coisas, mas uma causa que não pensa, uma causa que não reflete, uma causa que é um impulso ou um instinto. Isso não é um homem, não é um ser, não é um ser dotado de inteligência, não é Deus. Portanto, no fundo, panteístas, quer dizer, que acham que Deus é uma coisa que não se distingue do universo, mas que está misturada no universo como a vida. Por exemplo, a vida existe nas plantas, nos animais, nos homens, mas Deus não é a vida que existe em todo mundo, nem a vida que existe em cada um é igual à vida que existe no outro. Isso é uma mentirada para velar o ateísmo. Bem, e que a Igreja Católica, toda a doutrina da Igreja Católica era interpretada errada, a interpretação errada da Escritura e, portanto, também do Evangelho. Que, bem interpretado, nós chegávamos à conclusão de que o mundo precisava passar por uma reforma completa, que era preciso acabar com os cultos antigos que a nosso Jesus Cristo, ao Padre Eterno, ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, aos santos, aos anjos, porque, no fundo, o Deus sendo uma força, existe em todas as religiões, e que todas as religiões se equivalem, podem se misturar umas com as outras, que dão todas na mesma, e que tanto faz o indivíduo ser protestante, como católico, como greco-cismático, como budista, como taoísta, como qualquer outra coisa, tanto faz, porque no fundo, apalpando bem, as religiões são a mesma religião. E que esta única religião deveria, aos poucos, ir corroendo por dentro todas as religiões e transformar-se numa só religião, que era uma religião inteiramente nova. Uma religião com uma moral muito evoluída, em que os preceitos morais seriam muito mais fáceis de cumprir, muito mais agradáveis. Era a imoralidade transformada em moral. E que, por outro lado, a igualdade completa entre os homens acabaria com toda a hierarquia. As diferenças de fortuna, de inteligência, de posição social, de talento, tudo isso devia acabar. Todos os homens deveriam ser completamente iguais aos outros. E nós teríamos, assim, um mundo futuro, que era o mundo novo de uma religião nova, formando uma república universal. Isso seria o mundo para o qual se devia caminhar. Mas eles adotavam uma técnica. Eles diziam, de São Pio X, que se eles fossem declarar isto de um modo ostensivo para todos, isto provocaria, evidentemente, uma revolta. E que esta revolta era nociva a eles.
Então eles deveriam proclamar isto, ensinar isto, só para as pessoas que eles percebessem que iam facilmente no conto. Os outros não. Eles deviam ir aos poucos apresentando figuras deformadas da Igreja Católica, cada vez menos parecida com a doutrina tradicional e mais parecida com a doutrina nova. E que os principais artífices disso tinham que ser os próprios padres. Os padres ganhos a essa religião nova deveriam continuar exercendo o sacerdócio na religião antiga e aproveitando o prestígio deles de sacerdotes para ensinar essas coisas erradas. E com esta forma haveria um determinado momento em que a igreja estaria toda ela transformada. Eles falavam, São Pio X não é tão claro a esse respeito, mas há qualquer coisa assim, num grande concílio que então proclamaria a religião nova. E estaria acabada a Igreja Católica e está pronto. Isto formava uma sociedade secreta, que tinha por obrigação manter em segredo entre os seus membros essa doutrina e formar uma ajuda mútua, de tal maneira que quando um dessa sociedade escrevesse um livro, todos pusessem nos cornos da lua. Que livro extraordinário, que livro magnífico, porque o livro favorecia a doutrina. Quando, pelo contrário, um outro escrevesse um livro contra essa doutrina, eles fingiam que não tinham lido. Que livro? Não sei, não teve repercussão, eu não sei disso. Quem é esse autor? Nunca ouvi falar dele. Não sei, não existe. E nos jornais e nas revistas dirigidas por eles, eles deveriam fazer o silêncio sobre o bem, o silêncio sobre os ataques contra eles, e apenas falar de um modo velado, mas de um modo cada vez menos velado, falar da doutrina nova, da religião nova. São Pio X disse que esta era a pior heresia de todos os séculos. A pior heresia. E acrescentou que era a pior heresia porque o mal não estava do lado de fora da igreja procurando entrar, como no tempo de Lutero. Lutero rompeu com a igreja, saiu da igreja e de fora para dentro procurou atacá-la. Diz ele não. O mal é um veneno que se injetou nas próprias veias da igreja e que quer destruí-la de dentro para fora. E por causa disso, ele excomungou uma série de autores, seguidores dessa doutrina, que é que ele deu o nome de modernismo, autores dos quais alguns padres, e alguns até padres famosos. Talvez o mais famoso deles fosse Bonaiuti, o professor da Universidade de Roma, famoso pela sua cultura, pela sua instrução, homem muito alto, com uma grande barba preta, vestindo sempre batina e chapéu eclesiástico, etc., etc., mas propagando na cátedra da Universidade de Roma, no púlpito, quando ele falava, nos confessionários, quando ele atendia a confissão, propagando esta doutrina falsa. Bem, então São Pio X, vários desses, ele excomungou, quer dizer, expulsou da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E com uma excomunhão tão tremenda que se chama excomunhão vitando. Quer dizer, ele deve ser evitado. Vitando em latim quer dizer isto. Quer dizer, quem andando pela rua o visse vindo na mesma calçada, se o conhecesse, tinha obrigação de mudar de calçada antes de passar perto dele, para indicar que ele, pela heresia dele, era tido em horror pelos homens. Esse Bonaiuti foi excomungado, continuou a lecionar na Universidade de Roma e continuou a usar batina e chapéu de sacerdote. Mas continuou a pregar seus erros até morrer. Mas São Pio X cortou em dois a igreja nesse ponto, pegando essa parte podre e excomungando, como um cirurgião de valor que pega um membro gangrenado e corta para que todo o corpo não se deixe tomar pela gangrena. Foi de uma energia como poucas vezes tem vindo na história da igreja. Acontece que isto foi como um raio no mundo inteiro. Tanto mais que São Pio X
estabeleceu um decreto pelo qual cada padre que fosse nomeado para um cargo deveria fazer um juramento antimodernista, de nesse cargo combater o modernismo. De maneira que cada padre fazia vários juramentos assim por ano, na vida, quero dizer, e com as mãos sobre o Santo Evangelho. Eu vi padres fazerem juramento antimodernista. E assim apertava pela consciência dos padres a mais não poder. Mas São Pio X, uma noite, deitou-se bem. E o cardeal Berry-Delval, que era seu secretário de Estado, conta isto assim. Despediu-se de São Pio X, trabalharam juntos até tarde. Ele se despediu de São Pio X e foi para a casa dele. E de manhã, bem cedo, ele foi acordado com um aviso de que o Papa estava muito mal. Ele vestiu-se depressa e foi ao Vaticano. Chegando ao quarto de São Pio X, ele encontrou São Pio X atacado por uma doença, mudo, e fez um sinal a ele que queria escrever alguma coisa. Ele arranjou papel, lápis. São Pio X tentou escrever essa coisa, mas não conseguiu escrever uma letra. A mão caiu e ele fez assim, como quem diz, não posso fazer nada. O cardeal Berry-Delval diz, só no dia do juízo final, nas memórias estava isso. Se saberá naquela noite o que se passou no Vaticano. Como é que o Papa, que se deitou saudável, amanheceu assim? O fato é que, pouco depois, o Papa morreu. E vieram outros papas. E esses outros papas foram muito menos atentos ao perigo. E o resultado é que, durante o reinado, o pontificado do Papa Pio XII, do Papa Pio XI, o problema renasceu. E, então, os senhores têm aqui, durante de 1900, e Pio XI morreu em 1939, mais ou menos. De 1912, mais ou menos, a 39, portanto 27 anos, mais ou menos. Durante esse período, essa heresia ficou por debaixo da terra, mas cavando, se espraiando. E em no começo do pontificado de Pio XI, a coisa começou, o pontificado de Pio XII, Pio XI acabou em 39, mais ou menos. Bem, a coisa se dilatou muito. E daí vem a crise que é a atual crise da igreja. É essa mesma heresia que nunca deixou de existir, que existiu subterrânea e que, de repente, aflorou de novo, porque a julgou, e julgou acertadamente, que tinha conseguido condições favoráveis. E então começou a degringolada da igreja, já a partir de certo momento do pontificado de Pio XII. Depois de João XXIII, os papas sucessivos até nossos dias têm tido esta crise na igreja. Então eu mostro aos senhores que nossa situação presente é de um revigoramento, ou se os senhores quiserem, de um renascimento desta terrível heresia que um Papa, elevado por Pio XII à honra dos altares, São Pio X, declarou a pior heresia de todos os tempos, a súmula de todas as heresias de todos os tempos, ou seja, o modernismo. Esse modernismo se chama hoje em dia progressismo, mas é a mesma coisa. Teologia da libertação, etc., tudo isto, SEBS, etc., são ramos do progressismo, o qual, por sua vez, é o modernismo com o nome mudado. Mas tudo isso é um só veio. Esta descrição leva os senhores a verem que nós temos dentro da igreja, que é uma organização una, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, e com a missão de ensinar até o fim do mundo, e contra a qual as portas do inferno não veriam de prevalecer. As portas do inferno é um modo meio literário, meio figurado, do gosto dos orientais. Nosso Senhor nasceu no Oriente, falava a orientais, para falar as forças do inferno.
não haveriam de prevalecer, quer dizer, não haveriam de vencer. Quando ele fundou a igreja, ele designou São Pedro como primeiro papa com essas palavras: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Pedro, tu és pedra, quer dizer, tu és o rochedo, a Santa Sé é o rochedo, sobre o qual estaria construída a igreja. E as portas do inferno não venceriam a igreja. Quer dizer, todo esforço que o inferno fizesse contra a igreja não seria suficiente para vencê-la. Esta era a promessa que fica valendo até o fim dos tempos. Então, nós estamos que a pior das heresias contra a igreja nasceu no século XX e está corroendo a igreja quase até o fim do século XX. Esta é a realidade que nós temos diante de nós. E esta realidade faz com que nós estejamos no auge de uma crise que São Pio X quis atalhar, mas tendo morrido misteriosamente, não conseguiu atalhar. Esta é a realidade. Em quantas anda esta crise na igreja no momento presente? Mas antes eu queria perguntar se está bem claro, se eu conseguir tornar bem claro aos olhos dos senhores, qual é a crise de que a igreja padece no momento presente. Se algum dos senhores quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Bem, então vamos tocar para frente. O que vem a ser o progressismo? Como é que o progressismo se apresentou na igreja? O progressismo visa ser, ele não é. Ele visa ser, ele quer ser uma reforma completa da Igreja Católica. Uma transformação completa da Igreja Católica, como o modernismo no tempo de São Pio X já era. Ele quer transformar a Igreja nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, é preciso notar, ele é profundamente, o progressismo, afetado pela mentalidade comunista, infiltrado de mentalidade comunista. E assim como o comunismo quer a igualdade completa de todos os homens, a igualdade no terreno financeiro, econômico, mas também no terreno político, mas também no terreno das honras e das distinções que os homens se prestam uns aos outros, como também em todos os outros terrenos da vida, eles querem transformar a estrutura da igreja, que foi uma estrutura que Nosso Senhor formou como uma estrutura monárquica. Quer dizer, o Papa era o rei, ele é o rei da igreja, aquele que manda e toda a igreja obedece. Eles querem transformar numa igreja republicana. Quer dizer, uma igreja onde o povo manda e o Papa deve obedecer. O povo manda e os bispos não devem obedecer. Como é que o povo manda? Como é que eles imaginam, os progressistas imaginam a igreja do dia de amanhã? Eles a imaginam da seguinte maneira. Eles acham que é errado pensar que o Espírito Santo atinge... Eu estou muito resfriado. Quem sabe se é possível fechar. Não, esta porta só. Aquela janela pode deixar aberta. A igreja, que o Espírito Santo na igreja favorece especialmente o Papa para impedir que caia em erro e favorece os bispos que são mestres e doutores da igreja, continuadores dos apóstolos. Isso é errado. O Espírito Santo baixa sobre todos os fiéis e que quando os fiéis se reúnem e se apertam as mãos, formam um círculo, o Espírito Santo desce sobre eles. E todos ficam inspirados. E, então, o que o Espírito Santo inspira ao povo, o povo deve comunicar aos bispos. Deve comunicar ao vigário e aos bispos. E os vigários e os bispos devem fazer o que o Espírito Santo ensinou ao povo. Quer dizer, o pé da letra é uma república em que o sufrágio universal manda
O eleitorado manda e o presidente da República, os deputados e senadores, obedecem ao que o povo decidiu. Nosso Senhor Jesus Cristo institui de maneira diferente. E durante 2000 anos, as coisas na igreja funcionaram de maneira diferente. O Papa é o rei da igreja, os bispos são os príncipes da igreja, o clero é a aristocracia da igreja, eles mandam. O Papa manda em todos, inclusive nos bispos. Os bispos mandam em todos, exceto no Papa. Mandam cada um nos seus fiéis, inclusive padres. Os padres mandam em todos os seus fiéis, não mandam no bispo. E assim, através do Papa, bispos e padres, através desta correia de poder, se faz a ordem dentro da igreja. E por isso Nosso Senhor comparou isso ao pastor e às ovelhas. O Papa é o pastor, na igreja em geral. O bispo é o pastor na sua diocese. O vigário é o pastor na sua paróquia. E como o pastor é que manda nas ovelhas, o pastor é que indica para onde as ovelhas devem andar. E não são as ovelhas que vão andando e o pastor vai correndo atrás. Assim também eles detêm a autoridade na igreja. Pois bem, eles querem alterar tudo isso e, mais ainda, o Papa era tido até aqui como o mestre supremo da igreja. Agora não. O mestre supremo é o povo. Quando se dá as mãos e começa a ver se aparece uma manifestação de... É preciso obedecer. Então, Deus fala por meio do povo ou se devem governar a igreja. Ou seja, os que devem governar a igreja não governam. Eles não são nada. Quem governa é o pessoal mais miúdo da igreja. Os que têm menos instrução, os que têm menos cultura religiosa, os que não têm condições para mandar, esses são os que mandam. Por exemplo, nenhum de nós nessa sala tem um estudo teológico que tem um padre. Um estudo teológico tem um bispo, que deve ter um papa. Não tem. Não estamos em condições de decidir os problemas da igreja como eles deviam estar. Pois bem, mas nós é que recebemos a revelação do Espírito Santo. Eles têm que obedecer. Os senhores estão vendo que é revirar a igreja de cabo a rabo como o comunismo finge ser. O comunismo se apresenta como governo do povo, para o povo e pelo povo. E quer uma ordem de coisas em que todos sejam inteiramente iguais, em que todos mandem e ninguém, no fundo, obedeça a nenhuma autoridade na tapiação, porque na realidade, evidentemente, não é assim. Mas na tapiação é como eles se apresentam. E este é o primeiro traço da Igreja Nova. O segundo traço da Igreja Nova é tirado daquilo que é a quintessência do comunismo, que é a revolução da qual os senhores devem ter ouvido falar, a Revolução da Sorbonne, 1968, que é uma revolução mais radical do que o próprio comunismo. E que Sorbonne é uma escola de Paris famosa, fundada na Idade Média, mas que depois degenerou. E um dos lemas que os revolucionários da Sorbonne afixaram no prédio da Sorbonne, enquanto tomaram conta dela, era esse lema: é proibido proibir. Quer dizer, todas as proibições estavam proibidas. Todo mundo podia e devia fazer o que bem entendesse. E o amor livre, a promiscuidade sexual absoluta, o incesto, a homossexualidade, tudo isto podia ser como fosse, porque era gostoso e era o reino do gostoso que estava inaugurado. O crime não devia mais existir. Todo mundo tinha o direito de fazer o que quisesse. Nada mais era crime. Era a anarquia completa. A aplicação disso na igreja todas as leis de moral antigas estão eliminadas. As mulheres podem andar de pantalonas, podem usar calças curtas, que chegam muito além do joelho, evidentemente sem saia, decotes cada vez maiores. Quando vão à praia, nem é descritível como se apresentam. A televisão de Paris apresentou há pouco tempo atrás um ato sexual filmado pela televisão para toda a França.
Na realidade, para grande parte do mundo, porque a televisão é muito poderosa e espalha suas imagens, suas projeções, mais ou menos por grande parte dos países da Europa, etc. Só houve um órgão que protestou. O episcopado francês não fez protesto nenhum. Foi um órgão ligado à TP francesa, chamado L'Avenir de la Culture, o futuro da cultura, que combate essas imoralidades por meio de um mailing, quer dizer, envio de cartas, etc. Todo um sistema muito interessante e que está tendo muito aplauso da parte moralizada da França, da população francesa. Bem, por outro lado, ainda faz parte desta doutrina deles que, no fundo, a civilização, como ela existe, com casas, com máquinas, com escritórios, com museus, com hospitais, tudo deve desaparecer. O homem deve regredir ao estado selvagem. Porque a organização perfeita do homem é do índio. E por causa disso é preciso valorizar o papel dos índios, o papel daqueles dentre os negros que vivem ainda como vivem os índios aqui na América, vivem certas tribos de negros na África também. Esses devem ser levantados por ser modelos para a humanidade. E nós, os civilizados, somos os errados. Em última análise, vocês estão vendo que é a destruição de toda a civilização, de toda a cultura, de tudo, em benefício de um ideal anárquico, que evidentemente é um ideal satânico. Esta posição leva a uma conclusão última. E a conclusão é a seguinte: os senhores encontram essa conclusão, por exemplo, em obras do Frei Beto, em obras do Frei Vop, sobre Cuba. Eles estiveram visitando Cuba. Chegaram à conclusão que a Cuba comunista dá para os seus elementos, para os que habitam na ilha, condições de vida muito mais pobres do que no Ocidente, do que, por exemplo, no Brasil. Mas, precisa fazer atenção, morrer de fome ninguém morre. E esta pobreza em que eles vivem é um bem para o homem, porque o homem vivendo na pobreza, ele não tem ganância das coisas terrenas. E ele compreende que trabalhando pouco, ganhando pouco, comendo pouco, consumindo pouco, ele leva uma vida mais folgada, mais vagabunda e mais feliz. E que por isto o estado de pobreza em Cuba é um estado de pobreza para nós. Para eles não. Eles são os ricaços que levam uma vida mais folgada do que qualquer ricaço do Ocidente. O ricaço do Ocidente quebra a cabeça para conservar a fortuna. Um vagabundo de Cuba fica deitado na praia o dia inteiro. É verdade que come um pãozinho à noite antes de dormir, mas que prejuízo tem isso? Não tem nada. Ele tem as delícias do ócio. E por causa disso, ele faz o subconsumo. E é no subconsumo, na inexistência de qualquer objeto mais fino, mais bonito, de luxo, etc., é nisto que está a verdadeira finalidade do mundo. E então os senhores têm que isto é parecido com o que esses progressistas querem para a Igreja Católica. Eles querem destruir a Igreja Católica, torná-la um punhadinho pequeno de gente vivendo na pobreza, em igrejas pobres, feias e sem nenhuma forma de beleza, sussurrando entre si e levando a vida como podem dentro de uma inação, inteiramente livres de qualquer moral. Esta é a igreja do que eles desejam para o século XXI, para o século no qual nós vamos entrar. É a igreja que São Pio X denunciava. Essa descrição está clara, meus caros, ou não? Agora eu pergunto, aqueles dos senhores que durante a minha descrição se lembraram disto ou daquilo que já viram no meio dos progressistas, levantem o braço. Os senhores veem um grande número. Quer dizer, vivendo em São Paulo, vivendo em bairros de São Paulo, já notaram isto entre progressistas aqui, como tem no mundo inteiro. Quer dizer,
é esta heresia que está chegando no ponto onde chegou. Bem, qual é a situação da igreja? A situação da igreja tem elementos que apoiam isso, elementos que reagem contra isso. Quem é que apoia isto? É preciso ser franco, quase todo mundo.